Graça e paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos no canal. E você que está aqui pela primeira vez não me conhece, meu nome é Aiko e essa é a nossa família em Cristo Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Amém? E pessoal, muito obrigada, né, pelo carinho sempre, vocês estão curtindo, compartilhando, muito obrigada mesmo de coração, vocês não sabem quanto isso está me ajudando e continua, já vão dando um like, vão deixando um like para mim, porque isso vai estar me ajudando muito, muito, muito mesmo. E como eu falo, eu agradeço a todos de coração, amém? E pessoal, hoje eu quero contar um testemunho de vida que aconteceu comigo, uma visão que o Senhor me deu, que Deus permitiu acontecer. Eu quero estar compartilhando com todos esse testemunho. Antes queria dar uma palavrinha, um versículo bíblico que se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13. Amém? E assim diz a palavra do Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Olha que palavra, essa aqui é uma palavra de promessa, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quando você invocar o nome do Senhor, na hora da angústia, da tristeza, no desespero, em qualquer circunstância, você invocar o nome do Senhor, tenha certeza que o Senhor vai te ouvir. Mas você tem que invocar de coração, você querendo conhecer o Senhor, você querendo a sua presença. Em todo tempo, você sempre tem que estar invocando o nome do Senhor, para que você venha e tenha essa experiência com Deus. Amém? Então, pessoal, eu quero, antes que tudo, também estar, né, fazendo uma pequena oração, você que está do outro lado do canal, e me ajudem em oração, você tiver um pedido também, você tiver algo que você quiser colocar no altar do Senhor, esteja orando também junto, amém? Então oremos. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, Jesus, eu te dou graças, papai, por mais um dia na tua presença. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada mesmo por cada dia, pelo teu favor, Jesus, porque o Senhor tem nos guardado e nos livrado a cada dia de tudo mal. Pai amado, Pai querido, eu te peço também por cada inscrito do canal, Pai, por cada vida que está passando, está vendo, Pai, esses vídeos, que o Senhor possa estar abençoando a cada um de teus filhos. E se tiver alguém, Pai, com problema, alguma coisa, que o Senhor já vai operando na vida deles, Papai. E se faça todo conforme o teu querer e a tua vontade, Pai. Assim, em teu nome que eu oro, Jesus. Espírito Santo de Deus, me capacita, me lembra de cada detalhe, Pai, para estar compartilhando com cada um de teus filhos nesse momento. Assim, Jesus, em teu nome que eu oro e já te agradeço por tudo. Amém? Amém. 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 Gente, eu queria compartilhar com todos, como eu falei, um testemunho que aconteceu comigo uns 7 anos atrás. 7 a 8 anos atrás aconteceu esse testemunho, essa experiência que eu teve com o Senhor, né? E nesse testemunho tinha uma senhora, uma brasileira, que naquela época eu ainda não dirigia, não tinha carteira ainda de habilitação, né? E então eu tinha que pegar o transporte da empreiteira. Eu trabalhava em uma firma de autopeças, né? E eu tinha que pegar o transporte, né? Ele me pegava aqui em casa e ia pegando várias pessoas, né? Então, com a gente junto, ela não trabalhava ainda naquela época, essa pessoa, ela não trabalhava comigo, mas como eu gosto de pregar a palavra do Senhor, eu já sentava assim na cadeira e eu começava a pregar, eu lia a Bíblia, eu dava testemunho. Aí diz que essa senhora, ela sempre ficava me observando. Ela sempre ficava me observando e ficava olhando, né? Aí diz que no coração dela, ela fez uma oração, né? Ela falou para Deus: Deus, como quero estar perto dessa menina, né? Como queria trabalhar junto com ela, né? Para que ela possa estar me ensinando. Olha, gente, que coisa linda, né? Como que verdadeiramente o nosso testemunho é tudo, gente, né? O nosso testemunho diz tudo. Não precisa muitas vezes nem você pregar, mas o seu testemunho já mostra quem você é, né?
Mas eu estou relatando isso para honra e glória do Senhor, gente. Aí então ela pegou e falou falou para Deus, né? Como Deus queria ter a oportunidade de trabalhar com ela para que ela esteja me ensinando a palavra, né? Aí diz que se passaram uns meses, aí na firma onde ela trabalhava, aí acabou a produção, né? Acabou a produção e foram mandados embora, né? Aí só que Deus abriu as portas para ela trabalhar comigo. Né, na firma que eu trabalhei, na firma de autopeças, né? Mas eu acredito que tudo foi por causa da oração dela. Deus ouviu a oração, porque na palavra fala que tudo que é bom para nós, o Senhor ouve. O Senhor, Ele ouve. E diz que o Senhor ouviu a oração dela, né? E essa porta foi aberta e ela teve a oportunidade de trabalhar comigo, junto comigo. E no começo, na verdade, assim, ela era bem tímida, né? Ela era bem tímida, ela só ficava observando. E naquela época, de manhã cedinho, a gente juntava uma turminha. A gente juntava uma turminha e a gente lia a palavra do Senhor, né? Cada uma se dava algum testemunho ou fazia alguma leitura ou nós fazíamos alguma oração, né? Mas tudo isso antes de começar o serviço, né? Tinha assim no seu grupinho, né? Era todo dia de manhã, né? Assim que chegávamos na firma, a gente já se reunia e compartilhava da palavra, né? Aí eu vi ela, assim, ela não se aproximava, gente, mas ela observava de longe, né? Eu sempre chamava ela, né? Sempre chamava e ela falava, não, obrigado, vou ficar aqui mesmo, né? Mas ela ficava ouvindo, né? Ela ficava ouvindo que a gente compartilhava com todos, né? Aí diz que um dia ela pegou e ela orou, né? Ela estava com um problema, na verdade, esse testemunho é um testemunho de libertação, porque essa pessoa, ela foi liberta, foi liberta dessa opressão que estava na vida dela, né? Era uma opressão que estava, e ela foi liberta disso. Aí diz que um dia ela pegou e ela fez outra oração. Aí, como ela ficava sempre me observando, ela via que eu ficava pregando, né? Compartilhando com as meninas. Então, na verdade, ela meio que me tomou um carinho, né? Ela me tomou um carinho, né? Aí diz que ela pegou e orou para Deus e falou assim: Deus, o Senhor não poderia estar mostrando para ela o que tem dentro do meu coração? O Senhor não podia estar mostrando para ela? Só que, gente, eu não sabia de nada, né? E eu, no mesmo tempo, eu também ficava observando ela e achava estranho, porque ela não queria sentar com a gente, ela sempre ficava no cantinho dela. Eu via que ela ficava ouvindo, mas ela não queria sentar junto, né? Ela ficava assim de longe, assim, no cantinho dela. Aí então me chamou a atenção e eu comecei a orar para Deus, né? Deus, me mostra o que essa pessoa tem, por que ela fica ouvindo assim de longe, mas ela não quer se aproximar, gente. Ela não quer sentar. Por que, Deus? O que está acontecendo com essa senhora, né? Eu fiz minha oração assim, orava para Deus, né? Para Deus estar me mostrando, né? Por que ela era desse jeito, né? Porque realmente me chamava atenção, né? Que ela era assim, todo mundo se juntava, estava ali juntinho, e ela não, ela ficava assim de longe ouvindo, né? Aí então um dia, só que coincidência, né, diz que ela também orava para Deus, né? Ela orava para Deus para que Deus me mostre, né, o que estava afligindo o coração dela, né? Aí então um dia, do nada, Deus me dá uma visão profética. E nessa visão eu vejo assim que eu vou visitar ela na casa dela. Olha, eu nem tinha muita intimidade com ela, mas na minha visão eu fui visitar ela. E quando eu entro na casa dela, ela fala assim pra mim: entra aqui na sala, me espera aqui que eu vou fazer um cafezinho pra nós, né? Aí eu falei assim: não, tudo bem. Aí eu peguei e sentei. Só que de repente, gente, é tudo na minha visão, tá? De repente eu ouvi a voz de alguém falando assim: vem pra cá. Aí eu levantei e falei assim: como assim? E vem pra cá. Aí eu levantei e me levou assim para um corredor
me levou para um corredor. Eu saí da sala, eu estava na casa dela. Eu saí da sala e eu fui pelo corredor. E comecei como se fosse que essa voz ia me levando. Eu falei assim, vem para cá, vem para cá. Eu fui indo, aí ele me mandou abrir uma porta. Eu abri essa porta enquanto ela estava fazendo o café. Eu abri a porta e essa voz eu ouvia falando assim para mim, entra. Eu entrei. E quando eu entrei assim, eu vi uma cama assim de beliche, sabe? Essas camas de 2 andares. Era assim. E tinha a escada. Só que não tinha ninguém dormindo lá. Só tinha essa cama, não tinha mais nada naquele quarto. E tava tudo escuro, né? Tava tudo escuro, tanto que eu tive que acender a luz. E aí pegou e falou assim pra mim, sobe lá em cima. Mas eu não via a pessoa que falava comigo. Eu só ouvia que falava comigo. E falou assim, sobe lá em cima. Aí eu falei, não, mas por que eu vou ter que subir lá em cima? Por que eu tenho que subir lá em cima? Sobe lá em cima. Aí eu fui subindo assim na escada, né? E tinha uma cortina. Aí falou assim pra mim, abre a cortina. Aí eu abri a cortina e quando eu abri a cortina, eu vi malas. Tinha malas assim, em pé, né? Aí eu ouvi a voz falando assim de novo pra mim, para mim abrir as malas, né? Para abrir assim com a minha mão, né? Aí eu peguei, abri, a hora que abri as malas assim, saiu uma menina. Uma menina mais ou menos de uns 6, 7 anos. Eu assustei, quase que caiu da escada, né? Eu assustei. E eu fiquei assim, que é isso? Aí depois ela escutou, porque como eu tinha gritado, né? Que eu assustei, que eu vi a menina detrás da mala. Aí ela escutou e ela veio, né? Aí eu falei, o que está... Ela ficou brava comigo. Gente, isso aí tudo na minha visão, como eu estou contando. Ela ficou brava comigo. Ela falou, o que você está fazendo aqui? Eu não falei para você me esperar na sala, que eu ia fazer um cafezinho para nós. Por que você... Ela ficou muito brava que eu tinha entrado naquele quarto. Mas, na verdade, eu entrei porque eu acredito, era um espírito que estava me impulsionando, né? Era alguém que estava me impulsionando para que eu vá até aquele lugar que tinha algo para me mostrar, tinha algo para ser revelado. Aí então eu falei assim, desculpa, não, eu que senti alguém me chamando e eu vim, né? Mas me desculpa, eu não queria entrar, eu não queria fazer isso, me desculpa. Aí ela ficou muito brava comigo, né? Ficou muito brava. Aí eu acordei. A hora que acordei, eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso que eu vi? Meu Deus do céu. E aí eu falei assim, ai meu Deus, será que falo com ela que eu tive essa visão, não falo? Aí eu falei assim, não Senhor, o Senhor vai me dar a direção, o Senhor vai me dar a direção se eu tenho que falar com ela ou não falar, né? Aí então, ela pegou do nada, esse mesmo dia que eu tive essa visão, olha só como que Deus faz, gente, incrível, incrível o trabalhar de Deus, incrível mesmo. Aí, do nada, ela pegou, porque a gente trabalhava perto de uma loja de conveniência, né? Uma loja assim pequenininha que vendia café. Aqui no Japão tem bastante, que chama 7-Eleven, né? E aqui no Japão tem, em cada esquina quase tem uma lojinha dessa, né? E aí eu falei assim, será que dá pra você ir comigo até lá? Eu falei assim, achei estranho, né, que ela me chamou, mas eu falei, não, tudo bem, né? Só que quando eu estava indo com ela andando, aí eu teve o entendimento, porque eu tinha orado para Deus, Deus me dá a direção, né? Se era para mim falar ou não. Só que ela nunca me chamou assim para mim, para eu ir com ela em nenhum lugar, né? E esse dia ela me chamou. Aí então eu entendi, acho que Deus está querendo que eu revele para ela o sonho que eu teve, né? Com ela. Aí então eu peguei e falei assim, amada, eu preciso te falar uma coisa, né? Aí ela falou assim, fala, né? Falou para mim, fala. É que ontem eu tive um sonho com você. Aí ela falou, que sonho? Ela falou comigo, pra mim, né? Que sonho? Eu falei assim, eu tive uma visão que eu fui na sua casa, eu não conheço você, eu não conheço sua casa, mas na minha visão eu fui na sua casa e eu entrei na sua sala, você falou que ia fazer um café para mim, eu fiquei lá esperando, só que enquanto você estava fazendo o café para mim, alguém me chamou. E eu vi um corredor e eu fui guiada por essa voz, né? Eu fui guiada até um quarto. Aí eu contei para ela, né? Contei assim detalhe por detalhe. E aí ela ficou surpreendida, assim, com olhos arregalados, assim.
Eu falei assim, então, aí quando entrei nesse quarto, tinha uma cama, uma beliche, né? Uma cama assim de 2 andares e tinha uma escada. E falou que era para mim subir nessa escada. E aí eu falei assim, mas por que você tinha que subir lá? Então, aí eu subi lá e tinha uma cortina. E falou que era para mim a cortina, eu abri a cortina e também tinha malas. E detrás dessa mala, quando eu abri, eu vi uma criança, era uma menina de 6, 7 anos. Aí, gente, tão certo como o Senhor vive, aí ela pegou, ela chorou, ela pegou, ela me abraçou, ela chorou e ela falou assim para mim, o Senhor mostrou para você. Aí eu falei assim, mostrou o quê? Porque eu também não estava entendendo. Mostrou o quê? Aí ela falou assim, eu estava pedindo isso para Deus, eu estava orando para Deus, eu falei assim, que se Ele mostrasse para você, eu ia acreditar nele. Aí eu falei assim, como assim? Não tô entendendo. É que eu tinha um segredo para contar, né? Mas eu queria que Deus revelasse para alguém. Eu não contei para ninguém, até hoje, eu não contei para ninguém. E eu precisava que abrir meu coração com alguém, porque em todo esse tempo eu estava muito assim acorralada, estava muito mal, né? E é por isso que você percebeu que eu não ficava com vocês sentada, que eu ficava sozinha. Eu falei, não, mas eu percebi por isso, tanto que o motivo que eu estava orando pela sua vida a Deus também, eu estava orando, né? Porque achava estranho que você estava desse jeito. Aí ela falou assim, verdade, você estava orando por mim? Sim, eu estava orando porque me chamou a atenção que eu chamava você não queria sentar com a gente, você ficava lá no cantinho, né? Aí eu falei assim, mas na verdade eu não queria me misturar porque eu estava com muita vergonha e eu estava com o coração muito um coração muito triste. Ela falou, tá com um coração muito triste, eu não tava me sentindo bem, né? Aí ela pegou e eu falei assim, mas Deus mostrou para você, porque eu orei para Deus, eu pedi para o Senhor, se Ele mostrasse para você que eu ia acreditar que Ele existia. Gente, olha só. Olha só que tremendo, que tremendo. Por que eu trouxe esse versículo aqui de Romanos 10, 13? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha, por que nós temos que invocar o nome do Senhor, gente? Esse foi um testemunho assim tremendo, sabe? Um testemunho tremendo que toda a honra e toda a glória sempre seja dada a Deus. Aí então ela pegou e falou assim, é que sabe o que é? Quando eu era solteira, eu estava aqui no Japão, né? E eu estava de noiva. Eu estava de noiva e vim aqui no Japão. Só que eu, estando de noiva, eu acabei traindo meu noivo. Eu acabei traindo e engravidei. Eu engravidei e fui embora no Brasil. Só que quando eu cheguei lá, eu falei para ele que não ia casar mais com ele porque eu tinha traído ele e eu estava grávida. E ele, por me amar muito, ele deixou, ele permitiu, ele falou assim que não era por esse motivo que iam se separar, que ele perdoava e que era para que a filha seja dele, que ele ia criar filha para ele, né? Mas ele amava muito ela e não queria separar dela, né? Porque mesmo assim eles iam casar, né? E eles casaram, né? Eles casaram e eles viram no Japão. E parece que nem a família estava sabendo, ninguém, né? Só que ela guardou isso, muitos anos ela guardou isso com ela, né? E isso estava fazendo mal nela, né? Estava assim, meio que deixando ela em depressão já, né? E ela precisava se abrir. Só que quando ela me conheceu e ela via assim que eu falava de Deus, pelo meu testemunho que ela via assim que eu amo a Deus, né? Eu não falo de palavras que eu amo a Deus, porque eu amo verdadeiramente, eu amo a Deus. E ela viu isso em mim, ela pensou assim, nossa, eu tenho confiança nela, né? Então, Deus, se o Senhor mostrar para ela, eu vou acreditar no Senhor. Então, Deus mostrou, ela falou isso com Deus, ela invocou o nome do Senhor, né? Ela invocou o nome do Senhor. E aí o Senhor ouviu a oração dela e trouxe essa revelação para mim. E aí ela ficou assim surpreendida, eu mais ainda, né? Eu mais ainda pelo trabalhar de Deus. Gente, é uma coisa assim extraordinária. Quando ela falou para mim, eu fiquei assim, o quê? Eu não tô acreditando, né? E ao mesmo tempo que ela estava orando para que Deus me mostre, ao mesmo tempo eu estava orando para o Senhor também me mostrar o que estava acontecendo com essa vida, né? Porque ela sempre ficava daquele jeito, né? No cantinho, né?
Então, o Senhor acabou me mostrando, e para honra e glória do Senhor, eu testemunho isso. Aí eu levei ela na minha igreja, só que ela não congregou na minha igreja, ela foi congregar em outra igreja, mas para honra e glória do Senhor, ela está congregando até hoje, né? Ela está com um esposo, e ela está com essa filha também já está mocinha hoje. Mas ela foi liberta disso, né? Ela foi liberta aquela aflição que ela estava, aflição de espírito, né? Que ela estava, por ela ter assim compartilhado isso comigo e por Deus ter ouvido a oração dela. Gente, isso foi tremendo, por isso que eu falo que quando a gente confia em Deus, a gente não é confundido. A gente não é confundido quando nós confiamos em Deus, quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa total confiança no Senhor, a gente nunca vai ser confundido. E o que aconteceu na vida dessa pessoa, né? Ela invocou o nome do Senhor, ela mesmo que de repente ela não estava acreditando, mas ela acreditou no Senhor, que o Senhor poderia estar mudando a história dela, né? E isso me alegra muito, gente. Isso me alegra muito, que ela acreditou no Senhor. E ela falou: Deus, se você mostrar para ela, eu vou acreditar no Senhor, né? Então, Deus, sabendo do coração dela, Deus trouxe essa revelação para mim, né? E para honra e glória do Senhor, gente, eu conto isso, né? Eu compartilho toda essa visão, como que o trabalhar de Deus, como o Senhor faz quando nós invocamos o seu nome. Por isso, você que está do outro lado do canal, você está ouvindo, você sempre precisar de alguma coisa, nunca esqueça de invocar o nome do Senhor. Confie no Senhor, entrega, na palavra fala que lança os teus cuidados ao Senhor. Que você sempre possa estar lançando os teus cuidados, porque tenha certeza, o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. E se legal, o teu coração, você vai ver quantas coisas o Senhor vai realizar na sua vida. Por isso, sempre invoca o nome do Senhor, sempre, em todo tempo, amém? E que possa estar sendo de edificação esse testemunho que eu estou dando, porque como eu falei, essa moça, ela foi liberta, hoje ela está congregando, né? Graças a Deus, ela está congregando com a família na igreja, ela está servindo o Senhor, e isso me alegra muito, que como Deus, Ele faz a sua obra, né? Como que Deus trabalha com cada um de seus filhos. Então eu fico muito, muito feliz mesmo, né? Por ter acontecido isso, né? Por ela ter acreditado em mim, por ela ter orado ao Senhor, para que o Senhor esteja me mostrando, por eu ter orado e o Senhor ter me mostrado, porque eu pedi para o Senhor também. Ao mesmo tempo que ela estava orando, eu pedi para Deus, né? Para que o Senhor possa me estar mostrando, para que eu possa estar ajudando ela, né? Mas para honra e glória do Senhor, o Senhor me mostrou, e hoje ela está bem. Ela, como eu falei, ela foi liberta de toda aquela angústia que ela estava sentindo, né? E eu testemunho disso, gente. Eu testemunho, um testemunho tremendo, que, como eu sempre falo, testemunho de vida, né? São testemunhos assim que nunca, assim, jamais vou estar esquecendo, né? Ter essa experiência com Deus, né? Porque realmente foi uma experiência com o Senhor, né? Então eu convido também você tem essa experiência com Deus, você sempre está invocando o nome do Senhor em todo tempo, e nunca se esqueça que servir a Deus vale a pena, porque Ele é um Deus que cuida de seus filhos, amém? Então, meus amores, agradeço muito, né, de você estar me acompanhando até o final. Que a graça, a misericórdia de Deus esteja na vida de cada um, que esse testemunho que eu contei, que seja de edificação para todos, para que todos venham buscar e invocar o nome do Senhor. Amém? E como eu sempre peço para todos, continuem compartilhando, deixando bastante like para mim, deixa curtir o canal, para que vocês, para que
o YouTube possa estar passando para outras pessoas, para que mais vidas possam ser alcançadas. Amém? E desde agora eu já agradeço a todos de coração mesmo. Amém? Deus abençoe a todos e retribua em dobro tudo. Amém? Então fico forte abraço. Um beijo no seu coração e a gente se encontra no próximo vídeo. Deus abençoe a todos e obrigado por todos. Obrigado sempre pela oportunidade de estar aqui compartilhando com todos testemunhos de vida, experiências que eu vivi com o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho.